Muito bem, meus queridos, eu queria convidá-los a abrir as Escrituras na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos dar sequência às nossas meditações em série. Eu fico a perceber como nós nos comprometemos diante daquilo que nós cantamos, não é? Esse último cântico antes da mensagem, ele chega a ser constrangedor, né? Ele chega a ser de fato constrangedor. Fala ao coração como falava aos antigos, mostrando o desejo de aprender para que possa viver essa vontade de Deus. Que Deus nos ajude, para que todas as vezes que estivermos cantando ao Senhor, que essas canções sejam a cada dia verdade em nossas vidas, né? E não o contrário. Mas, irmãos, nós vimos em nossas duas últimas devocionais essa carta, Paulo tratando de dúvidas da igreja dos Tessalonicenses, dos irmãos de Tessalônica. Dúvidas, duas dúvidas aqui, que tinham a ver com a volta de Cristo. Não sei se você recorda disso. A primeira dessas dúvidas está aí no capítulo 4, por isso pedi para que você abrisse, para que você pudesse conferi-la. Do versículo 13 até o verso 18, a primeira dúvida daquela igreja era o que ia acontecer na volta de Cristo com aqueles irmãos que já haviam morrido. Veja, às vezes a gente olha para textos como esse, não é possível. Isso é dúvida que se tenha, né? Mas você precisa levar em consideração que a igreja aos Tessalonicenses, ali, a igreja dos Tessalonicenses, era uma igreja nova e que Paulo passou pouquíssimo tempo junto com Silas e Timóteo orientando aquela igreja antes de serem expulsos de lá pelos judeus. Não é? Então eles não tinham as instruções que nós temos hoje. Louvado seja Deus pelo nosso tempo e por aquilo que temos como revelação de Deus. Aquela igreja não tinha. E por isso Paulo tira essa primeira dúvida daqueles irmãos nesse capítulo 4, verso 13 até o verso 18. A segunda dúvida, ainda mais curiosa, no capítulo 5, verso do 1 ao 11, essa ainda mais interessante é quando isso vai acontecer. A primeira é o que é que vai acontecer com aqueles que já morreram quando Cristo voltar. E a segunda dúvida é quando ele volta. Qual é o tempo determinado por Deus para a volta de Cristo Jesus? Veja, na resposta que Paulo dá a essa segunda indagação daqueles irmãos, ele diz que Cristo vem de uma forma inesperada. Está no capítulo 5, verso 1 e verso 2. E depois diz que ninguém escapará do seu retorno. Veja, Paulo obviamente não vai dizer qual é o dia, nem ele sabe. Jesus disse isso. Ninguém sabe esse dia, só Deus. Mas ele diz, olha, primeiro a informação, ele vem de uma maneira inesperada. E a segunda informação, ninguém vai escapar desse dia. Mas, ao mesmo tempo, Paulo diz que os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos, não devem ficar preocupados com esse dia. Por quê? Porque se eles foram de verdade regenerados por Deus, podiam ter certeza de uma coisa. Versículo 9 do capítulo 5, Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então disso eles podiam ter certeza. Se foram de fato regenerados por Deus, descansem no Senhor, porque vocês não foram destinados para a ira, mas sim para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Aí no verso 10, ele completa dizendo assim: quer estejamos vivos, quer tenhamos morrido, somos dele, estaremos com ele, fiquem despreocupados com isso. Muito bem, meus irmãos. Na sequência da carta, Paulo vai encerrar trazendo orientações práticas. Perceba que ele já está no finalzinho da primeira carta. E ele encerra trazendo algumas orientações práticas de como eles deveriam viver como igreja enquanto esse dia, a volta de Cristo, não acontece. Por isso, nosso tema é esse que está no seu boletim aí, orientações finais. É o final da carta do apóstolo Paulo, é o tema dessa que será a nossa 12ª devocional. Nessa carta, nós vamos fazer a leitura do texto em questão, já o fizemos no corpo litúrgico, agora nós vamos fazê-lo novamente. Eu me refiro aos versos 12 a 22 do capítulo 5, que diz o seguinte, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Agora, vos rogamos, irmãos, eu quero que você já perceba que o agora ele tem um tom de finalização, né? Terminando, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam.
e que os tenhas com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes, longânimos para com todos. Evitem que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-os de toda forma de mal. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Pedir que Deus fale ao nosso coração por meio desse texto. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Como é bom poder estar aqui junto com teus irmãos, com os nossos irmãos, teus filhos, aqueles a quem o Senhor regenerou por graça e misericórdia, e ter essa oportunidade, ó Deus, de debruçarmos sobre a tua palavra com liberdade para estudá-la e dessa maneira também, por meio do teu Espírito Santo, aplicá-la ao nosso coração. Nós te rogamos, ó Deus, assim como nós cantamos agora há pouco, fala ao nosso coração como o Senhor já fez a tantos no passado. Pedimos em nome de Jesus, vem nos orientar, nos guiar, vem nos fazer aprender com o Senhor essa noite. É a nossa oração, a nossa expectativa, nosso desejo, expresso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Em primeiro lugar, nós vamos aqui pontuar o texto, tá certo? Vamos ver que ele vai colocar pelo menos 4 coisas que a gente precisa aprender. Em primeiro lugar, ele vai colocar como se portar em relação à liderança. Ele está terminando a carta. Lembre-se que ele tem informações daquela igreja. Timóteo havia retornado, né, para Tessalônica e voltou de Tessalônica com as informações daquela igreja, daqueles irmãos, e é daí que Paulo escreve a carta. Então, nada aqui é por acaso, tá certo? Tudo aqui tem a ver com as orientações trazidas por Timóteo. Primeira coisa, como eles deveriam se portar diante dessas novas lideranças que apareciam na igreja. Eles passaram um pouco tempo, voltaram, então saíram de Tessalônica, e a igreja agora estava caminhando, entre aspas, sozinha, criando inclusive suas novas lideranças. Como se portar diante destes? Primeira coisa que ele diz, acompanha a leitura no verso 12. Ele diz o seguinte: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Acatar com apreço. O que significa isso? É receber com respeito. Vocês precisam, diante dessa nova liderança de vocês, recebê-los com respeito. Quem deve ser recebido assim? Aí ele completa o verso. Os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Veja, ele está identificando quem são estes. Quem são estes que merecem dele todo o respeito, deles todo o respeito. Ele diz: os que trabalham, aqueles que se esforçam entre vós, ou que se esforçam por causa de vocês, como algumas traduções nos trazem. Aqueles que trabalham por vocês, aí ele completa. Aqueles que presidem, ou seja, aqueles que lideram, aqueles que pastoreiam no Senhor. Aqueles que foram destinados pelo Senhor a se tornarem liderança entre vocês e pastoreá-los. E por fim ele diz, aqueles que admoestam. Quem são estes? Aqueles que ensinam, aqueles que orientam, os doutrinadores da igreja de Cristo. São estes que ele está colocando aqui. E aí ele completa no versículo 13, olha o verso 13. E os tenhas com amor e em máxima consideração. Aqui ele está completando as informações dadas no verso 12. E você percebe que há uma repetição. Se você for muito sensível, você nota que quando ele encerra dizendo assim, em máxima consideração, ele está repetindo aqui o respeito que é exigido a estes, que foi dito no verso 12. Então, quando ele repete, há certamente aqui uma intensificação naquilo que ele está colocando. Se no verso 12 ele diz que a gente precisa receber com respeito, no versículo 13 ele diz que precisamos ter um máximo de consideração. É a mesma coisa. Ele está repetindo, só que ele acrescenta que a motivação para isso, o amor. Percebeu no verso 13 novamente? Olha. E que os tenhas com amor, aí ele repete, e em máxima consideração. Esse amor aqui, na verdade, é
a motivação. Então, até aqui você tem o que fazer, a quem fazer, como fazer. Falta uma informação que ele traz no final do verso 13, na metade do verso 13. Por que fazer? Olha o que é que ele diz no verso 13 ainda. E que os tenhas com amor e em máxima consideração, aí ele completa, por causa do trabalho que realizam. Entendeu? Isso é por que precisamos fazer. Então veja, as informações são muitas aqui. Ele diz o que fazer, a quem fazer, como fazer, quando ele acrescenta o amor, e por que fazer. Por que eu preciso ter respeito e o máximo de consideração por esses homens? Ele diz, por causa do trabalho que realizam. Aqui tem um detalhe, irmãos. Não é pelo que ele é. Ele é o pastor da igreja. Não é por causa disso. É pelo que ele faz. Percebeu no texto? Por causa do trabalho que ele realiza. Aqui a gente já pode até pensar assim, e se ele não realiza, pastor? A resposta é sua. Fica muito claro, não é? Mas é aquilo que ele faz que deve ser considerado por nós. Eu pergunto a você, em quem você pensa quando você trabalha? Em quem você pensa quando você está trabalhando? Certamente em si mesmo, no sustentar da sua família. Em quem você acha que ele pensa quando ele está trabalhando? Deixe-me responder, é em você. E essa é uma grande diferença. Por essa razão, tenha consideração, respeito e amor por tais homens. E aí ele finaliza de maneira curiosa. Veja o finalzinho do verso 13. Ele diz, vivei em paz uns com os outros. Parece assim meio solto, não é? Parece que ele traz algo solto, mas não é. Se está dentro desse contexto, o que é que provavelmente estava acontecendo? Como eu vos disse, essa era uma igreja relativamente nova, que havia sido fundada, olha só, por Paulo, por Silas e por Timóteo, grandes líderes da igreja cristã. E que tiveram que sair de lá prematuramente, né, precocemente, por causa da perseguição. Agora a igreja estava começando a lidar com novas lideranças. Era muito provável que estivesse havendo aqui uma dificuldade em aceitar da maneira correta esses líderes. Por isso é que Paulo escreve como fazer, a quem fazer, de que forma isso tem que ser feito e qual a razão para isso. Para que a gente entenda, meus irmãos, de que maneira aqueles que nos lideram, com todas essas características que são colocadas aqui, devem ser tratados por nós. Acabamos de cantar, não é? Ensina-me, Senhor, eu quero aprender, que possamos aprender como tratá-los para o louvor da glória de Deus. Em segundo lugar, primeiro, como se portar em relação à liderança da igreja. Em segundo lugar, como se portar em relação aos demais irmãos. Olha o verso 14, como é que ele começa. Exortamo-vos também, irmãos. E aqui antes, perceba que a orientação que segue, não segue apenas para a liderança, né? Ele está exortando aos irmãos, ou seja, o que vai ser dito aqui está sendo dito a toda a igreja. E o que é dito? Olha o verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, aqui, primeiro, admoesteis os insubmissos, segundo, consoleis os desanimados, terceiro, ampareis os fracos, e por fim sejais longânimos ou pacientes para com todos. Vamos por vez? Primeiro, admoesteis os insubmissos. Quem são esses? Eu não sei se sua tradução, e eu não quero que você me diga, não quero informalizar, deixar informal aqui a nossa reflexão, mas eu não sei que tradução você tem. Porque, na verdade, algumas traduções trazem a advertência aos ociosos, aqueles que não estão trabalhando. E era esse o contexto mesmo. Quando Paulo fala aqui dos insubmissos que precisam ser admoestados por toda a igreja, ele está se referindo a alguns irmãos na igreja, olha que coisa, que não queriam trabalhar. Não queriam trabalhar. A NVI é uma das que traz, advirtam os ociosos. Gente, é incrível isso. Diante de uma igreja que você diz assim, a igreja em Tessalônica era uma igreja linda, e eu concordo com você. Extremamente elogiada por Paulo, só perdia para Filipos, que a gente viu na semana passada. Mas ainda assim, era uma igreja que tinha gente preguiçosa. E mais que isso, que explorava os irmãos. Gente que não trabalhava e que gostava de viver ao custo dos outros na igreja. Que coisa! A gente viu isso no capítulo 4. Viu um pouquinho disso no capítulo 4 e veremos de maneira ainda mais clara quando passarmos para a segunda carta, se Deus assim nos permitir. Mas o fato é que Paulo está dizendo que toda a igreja e não apenas, toda igreja e não apenas a liderança da igreja precisava estar atento a essas pessoas e ter a liberdade
de admoestá-las. Não é papel apenas do pastor, mas é da igreja. Segundo grupo, consoleis os desanimados. Quem são esses desanimados? Queridos, a igreja em Tessalônica, como vimos lá nas primeiras mensagens, já era alvo das perseguições. Tanto é que Paulo, Silas e Timóteo haviam sido expulsos da igreja por causa disso. Os mesmos grupos ali que expulsaram os missionários permaneceram ali perseguindo e maltratando aquela igreja. Então, era uma igreja que passava por isso, igreja que passava por desrespeito, por maus tratos, por violência. Alguns irmãos mais do que outros, e certamente, não raramente, eles encontravam crentes que estavam extremamente desanimados entre eles. Desanimados. Veja, se nós nos desanimamos com coisas que acontecem em nossa vida, que não se comparam a essas perseguições que lemos aqui nas igrejas neotestamentárias, você imagina aqueles irmãos passando por isso. Aí a orientação de Paulo é que não apenas a liderança, mas que toda a igreja faça o quê? Console esses irmãos. Console. Não deixe só a liderança, que foi a quem ele começou falando, de quem ele começou falando, com esse ofício. Que a igreja advirta aqueles que são preguiçosos, aqueles que estão vivendo em pecado na igreja, mas que a igreja também console aqueles que são alvos das perseguições e que por essa razão estão hoje o quê? Desanimados na fé. A igreja possa fazer isso. Eu fico imaginando, quando eu estava lendo esse texto, eu imaginando, meu Deus, se aqueles nossos irmãos do passado, e se eles tivessem WhatsApp, olha que coisa, essa comunicação que temos hoje. Essa comunicação que temos hoje. Eu conversava há pouco, alguns dias atrás, com um pastor colega no seminário, e ele disse que um dos nossos colegas, também um dos outros colegas pastores, mandou uma mensagem para ele, brincando com ele ali, como é que estava a vida, e aí uma piada em cima daquilo que a gente costuma viver. E depois ele disse, rapaz, eu não sei porquê, mas eu queria tanto orar por você aqui. E aí o cara fez uma oração por ele no WhatsApp ali, conversando uma mensagem rápida. E depois disse algumas coisas. E quando ele falou, ele depois me confessou, esse que recebeu as mensagens, pastor Daquinho, é incrível como Deus faz, porque eu estava exatamente precisando daquelas palavras. Eu estava extremamente desanimado com as coisas que estavam acontecendo na minha vida. E quando ele citou, eu fiquei, não, esse cara só pode estar sabendo alguma coisa. Mas não eram, na verdade, depois quando a gente para avaliar, são mensagens meio que gerais, mas que se enquadram exatamente com o momento que estávamos vivendo. Deus faz essas coisas, irmãos. Permita um batista cético dizer isso. Deus age assim. Deus age assim. Então perceba, consolar os desanimados é função de toda a igreja, porque era assim que eles faziam. Mas há um terceiro grupo, você percebeu? Há os preguiçosos, vamos colocar os pecadores de forma geral, né? Há os desanimados, mas há um terceiro grupo. Ele disse que eles deveriam amparar os fracos. Quem são os fracos? São os irmãos mais inconstantes na fé. De verdade. Aqueles que precisam, e isso acontece em toda igreja local, aqueles que precisam de mais cuidado. Aqueles que precisam de um olhar mais cuidadoso da igreja e da liderança da igreja. Há irmãos assim? Oh, se não há. Há irmãos que são exatamente assim. Eu gostei de uma expressão que o Augusto Nicodemos usou falando desses crentes. Ele disse, são crentes com alto custo de manutenção. Que tem um alto custo de manutenção, e que são comuns na igreja. Que não tem a mesma firmeza dos outros, não apenas por não compreender a teologia, não apenas por não ter uma vida comum e mais piedosa com Deus. Não, irmãos, nem sempre. São características pessoais de um Deus que nos trata de formas diferentes. Aí a orientação do apóstolo Paulo, ampare. Gosto dessa palavra, né? Ampare esses irmãos. A palavra aqui no original, traduzida como ajuda, é escórios. É como se você estivesse escorando esses que são mais fracos e que precisam de uma atenção maior, não da liderança da igreja, volto a dizê-los, mas de toda a igreja. Essa era a função da igreja, é a nossa função. E mais, você percebeu como é que ele finalizou o texto? Olha novamente, quando ele dá a orientação, ele diz, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, nós já vimos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Aí ele encerra dizendo, e sejais longânimos para com todos.
A ideia é que vocês precisam fazer isso. Olha que coisa, mas tendo o quê? Qual é a palavra que substitui aqui a longanimidade? Paciência. Preste atenção aqui. Vocês precisam ter paciência enquanto vocês fazem isso. É o que Paulo está dizendo. Vocês vão admoestar os insubmissos, vão admoestar aqueles que estão vivendo em pecado, os preguiçosos. Façam isso com o quê? Paciência. Vocês vão consolar aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão desanimados. Façam isso com paciência. Aí ele encerra dizendo, e os fracos, os que precisam de mais atenção, eu não aguento mais, não me suporto mais. Não, faça isso com paciência, é o que ele coloca. É interessante isso, irmãos. Não é dever apenas da liderança da igreja corrigir, consolar e amparar, e fazer isso com paciência. A falta dessa paciência pode nos levar às discórdias, e mais, essa falta de paciência pode nos levar às retaliações. Por isso o verso 15, olha o verso 15. Evite que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, sigam sempre o bem entre vós e para com todos. É bonitinho, né? Como encaixa o verso 15 aqui. Está dentro do mesmo contexto. A maneira de vocês tratarem uns aos outros. Como é que vocês têm que tratar uns aos outros? Paulo está terminando a carta. Lembre-se, ele tem informações daquela igreja. Ele tem informações por meio de Timóteo. E ele diz, olha, eu vou dizer como vocês têm que tratar uns aos outros. Anotem. Aí ele diz, olha, em relação àqueles que estão vivendo em pecado, especialmente os preguiçosos, que não querem trabalhar, advirtam esses irmãos. Mas façam isso com paciência com eles. Aqueles que estão desanimados, tem aqueles que estão passando por perseguições, uns mais do que outros. Console esses irmãos, eles precisam de palavras de consolo. Vocês precisam fazer isso. Façam isso com paciência. E os fracos? Aqueles que são mais inconstantes, aqueles que vocês muitas vezes não conseguem compreender. Como é que pode ser desse jeito? Como pode ser tão inconstante? Um dia é uma coisa, outro dia está tão fraco. Escute, escore esses irmãos, seja o amparo deles e faça isso com paciência. Cuidado para não esquecer de fazer com paciência, para que não dessa maneira, sem a paciência, passem a retaliar uns aos outros. Busquem sempre o bem na relação de uns com os outros, não apenas na igreja, mas também com os de fora. É isso que ele diz quando ele encerra dizendo aí, entre vós e para com todos. Bonitinho, né? Quando Paulo abre as portas da igreja, para dizer, entre vocês e para com todos. É assim que a gente tem que ser. Em terceiro lugar, meus irmãos, como se portar individualmente. Veja, como portar-se em relação à liderança, nós já vimos. Como se portar em relação aos nossos relacionamentos uns com os outros. Agora, como se portar individualmente, como pessoa, mensagem de Deus para você. Primeira bela mensagem. Seja sempre feliz. Mantenha a sua alegria. Olha o que ele diz no verso 16. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Mesmo em meio às perseguições, às adversidades. A lembrança daqueles irmãos deve ser daquilo que Deus havia feito por eles. Isso é o que Paulo havia tratado nos capítulos anteriores. Veja o que Deus fez por vocês. Escutem dificuldades, perseguições, maus tratos. Todos os crentes têm. Situações difíceis na vida, todos os homens têm. Salvação em Cristo Jesus, só um grupo tem. E é nisso que vocês têm que se apegar, para que a alegria de vocês não seja uma alegria indissolúvel. Seja uma alegria de fato que se mantenha mesmo em meio às adversidades comuns a todos os homens. Então o que deve nos motivar a sustentar uma alegria indissolúvel é a realidade daquilo que sabemos que Deus fez por nós. Aí você vai dizer, mas pastor, ainda assim é muito difícil. E eu concordo com você. Por isso o verso 17. O que é que ele diz no 17? Orai sem cessar. Isso aqui é interessante demais. Mantenha uma vida de oração, é o que Paulo está dizendo. Por quê, irmãos? Porque, perceba, a vida de oração, escuta o que eu estou dizendo, é a única coisa que torna mais perceptível a presença de Deus conosco.
Você ouviu isso? Isso aqui é imprescindível que você entenda. A vida de oração é a única coisa que mantém a presença de Deus percebida por nós em nossa vida. Quando nós não oramos, nós esquecemos que Deus está sempre ao nosso lado. Quando nós oramos o tempo todo, lembramos disso o tempo todo. Automaticamente, queridos, isso nos traz a esperança mesmo em meio às dificuldades. Crente que ora, por exemplo, pela manhã e se depara com a adversidade à tarde, ele lembra do Deus a quem ele orou pela manhã. Se ele não faz isso pela manhã, se ele não faz isso durante a semana e tem uma semana atribulada, você está entendendo? As orações nos mantêm tendo uma compreensão de que Deus está sempre presente ao nosso lado. E é isso que nos ajuda a atravessar os momentos difíceis. Outra coisa, a oração nos traz a certeza de que nada acontece fora da vontade de quem? De Deus. É a oração que aguça essa nossa compreensão. E uma vez que você lembra disso, ora, nada foge à vontade de Deus. Eu tenho orado e isso eu tenho dito todas as vezes que encerro a minha oração. Quando isso acontece, o seu coração consegue, olha que coisa, a ousadia de se tornar grato a Deus, independente das circunstâncias. Crente que é grato a Deus, independente da circunstância, do momento, é crente que costuma orar sempre. Olha o que é que ele diz no verso 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu queria que você entendesse essa equação. Como é interessante isso. Porque veja, o manter a alegria ou o bom ânimo do verso 16 e o manter da gratidão, não é? Do ser grato do verso 18, dependem totalmente da prática do verso 17. Isso aqui para quem não tem o costume de orar, meu irmão, pesa, viu? Pesa. Eu vou repetir porque essas coisas são ótimas. O manter dessa alegria que ele espera de nós, incircunstancial, do verso 16, e o manter dessa gratidão do verso 18 dependem totalmente da prática do verso 17, que é o quê? Orar sem cessar. Como é que você vai entrar em 2025? Que valor tem a oração na nossa vida devocional? Que valor tem a oração? Agora a gente entende a importância da oração em nossas vidas. Em quarto lugar, meus irmãos, caminhando para o fim, como se portar em relação ao que nos é ensinado? Veja, vimos como se portar em relação à liderança. Paulo está orientando como se portar em relação aos outros irmãos. Ele acabou de nos orientar como se portar em relação à nossa própria vida, de forma individual. E agora, como nós devemos nos portar no que se refere àquilo que nos é ensinado. Lembrando mais uma vez, Paulo tem informações da igreja, né? Então tudo que ele escreve tomando por base isso. Primeira coisa, não seja resistente ao verdadeiro ensino. Não faça isso. Se o que está sendo ensinado vem do Espírito Santo de Deus, é o verdadeiro ensino bíblico, não seja resistente. Olha o que é que ele diz no próximo verso, refiro-me ao verso 19, ele diz assim, não apagueis o Espírito. É interessante a linguagem que ele usa, né? Apagar como quem apaga uma vela, é porque o Espírito Santo era como uma chama na narrativa verotestamentária, né? Mas é bonito isso, não apagueis o Espírito. Antes da gente prosseguir, deixa eu tentar dizer uma coisa aqui a vocês, eu quero que você seja bem maduro para ouvir isso. Naquele período em que Paulo escreve a carta, a nossa Bíblia, ela não estava pronta, ela não estava completa. Deus, então, ainda fazia uso das profecias e de alguns profetas que se levantavam. Para dessa maneira, ou seja, por meio das profecias, em razão da Bíblia não estar pronta, ele há de mostrar e ensinar a sua igreja naquele período inicial da igreja primitiva. É por essa razão, meus irmãos, que no versículo 20, olha o verso 20, ele diz assim, não desprezeis as profecias, está conectado aí. Não apagar o Espírito, não desprezar as profecias, isso tudo está conectado numa mesma informação. Essas profecias a que ele se refere aqui, elas sempre vinham alinhadas, escute isso, aquilo que Cristo já havia dito. Essas profecias precisavam estar alinhadas ao que Cristo havia dito, ao que os apóstolos já haviam instruídos, ou aquilo que já havia sido escrito.
Tanto na antiga aliança, no Antigo Testamento, quanto também aquilo que já tinha de produto no Novo Testamento. Você está entendendo isso? Então as profecias que eram ditas, elas precisavam vir alinhadas com aquilo que já havia sido orientado por Cristo, pelos apóstolos ou pela própria Escritura Sagrada. Veja, ao mesmo tempo então em que ele diz no versículo 20 que a igreja dos Tessalonicenses não podiam desprezar essas profecias, olha que coisa interessante, que equilíbrio. Ao mesmo tempo ele diz que eles precisavam ter a habilidade de julgá-las, se elas estavam certas ou se estavam erradas. Últimos versos, versos 21 e 22. Julgai todas as coisas. Que coisas? Ele acabou de dizer no verso 20, quando ele diz, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abster-vos de toda forma de mal. Que coisa, não é? Não despreze, mas julgue. Não despreze. Se você desprezar e for correto, você não está desprezando só o profeta ou o anunciador, você está desprezando o Espírito. Não apagueis o Espírito. Mas ao mesmo tempo em que você não deve desprezar, julgue. Como é que a gente pode contextualizar isso aqui, tendo em vista que nos nossos dias esse tipo de profecia não se vê mais, não diz mais respeito à maneira como Deus se revela em nosso meio. Mas nós podemos continuar julgando as pregações, julgando os ensinos, julgando os aconselhamentos. Tudo aquilo que nos é ensinado precisa passar pelo crivo da palavra, que olha que maravilha dizer isso, pronta de Deus. A palavra pronta que aqueles irmãos em Tessalônica não tinham ainda, você tem. É mais fácil ainda de fazer o julgamento, irmãos. Que coisa interessante. Então veja, eu devo julgar pelo que eu escuto. Se o ensino é realmente bíblico, eu não devo desprezá-lo. Porque se eu o faço, não estou desprezando o mensageiro humano naquele momento. Eu estou desprezando o próprio Espírito Santo. Eu estou resistindo ao próprio Espírito Santo em seu ensino. Agora, perceba como há uma ideia de equilíbrio aqui. E eu quero deixar um aviso a vocês diante disso. Mas eu quero que você perceba primeiro o equilíbrio. Se ao mesmo tempo você vê no começo do texto, das orientações finais de Paulo, no versículo 12 e o versículo 13, Paulo dizer que você deve ter toda consideração e respeito por aquele que lhe lidera. Não foi assim que ele começou? No versículo 12, verso 13, tenha toda consideração por aquele que lidera você, que trabalha por você, tenha todo respeito por ele, faça isso com amor. Ao mesmo tempo, ele diz no finalzinho, verso 21 e 22, que acabamos de ler, que eu devo julgar aquilo que ele me ensina. Você entendeu isso? Uma coisa não cancela a outra. Eu tenho todo respeito, mas ele precisa me ensinar aquilo que é correto. Quando ele não me ensina o que é correto, eu preciso desprezar o seu ensino. Percebe como há um equilíbrio nisso? Por que isso é interessante em nossos dias? Gente, não raramente nós somos indagados, especialmente em ambientes de seminário. Nós temos alguns seminaristas aqui e sabem bem do que eu estou dizendo. De pessoas que têm medo, às vezes, de discordar de sua liderança pastoral. Discordar da liderança. Não é desrespeitá-la, discordar, dizer, pastor, eu não concordo. A base bíblica é muito frágil. Ah, Deus me livre, pastor, dizer um negócio desse. Mas por que você não está dizendo aqui que ele disse isso? Então por que você não chama ele para conversar e diz, não, pastor, isso aqui me explique melhor, porque eu não estou concordando com isso. Ah, pastor, porque é ungido. É sério, irmãos. É sério. O que fazer com textos como esse? Julgai todas as coisas. Veja, ele não cancela aqui, muito pelo contrário, ele orienta-nos a termos apreço, consideração, o máximo de respeito e até amor por esses homens. Mas, ao mesmo tempo, saber julgar aquilo que eles nos ensinam. Uma coisa não cancela a outra. Entende isso? Uma coisa não cancela a outra. E já que eu abri margem para usar o termo ungir aqui, né? Permita-me falar, até porque vai ficar gravado também isso, e isso é que todos saibam, que essa unção citada, muitas vezes nesse contexto que estamos vivendo, ela não diz respeito à maneira como ela é citada, ela não está correta da maneira como é citada. A unção no Antigo Testamento, que era uma representação simbólica da presença do Espírito Santo, ela era feita simbolicamente sobre os profetas, os reis e os sacerdotes. Quando o óleo da unção era derramado sobre esses homens, representando simbolicamente que o Espírito Santo estava ali presente em suas vidas. Mas havia uma promessa de Deus, lá em Joel.
que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Isso já aconteceu. Isso aconteceu a partir do Pentecostes. E a partir disso, acontece na vida de todo aquele que foi de fato regenerado por Deus. Todo homem que teve os seus olhos abertos para a verdade é porque o Espírito Santo de Deus, usando o termo lá de Joel, foi derramado sobre ele. Então, todos nós somos ungidos. Percebe isso? A diferença são os nossos dons espirituais. É por isso que essa ideia de não toque no ungido não tem apoio no Novo Testamento. Tá certo? Respeito, honra, consideração e amor por eles. Trabalham por vocês, não foi isso que ele disse? Agora julgue. Julgue aquilo que é ensinado. Julgue aquilo que é ensinado. Que Deus nos dê esse equilíbrio, né? Que Deus nos conceda essa graça. Porque é assim que ele termina as orientações práticas aos irmãos de Tessalônica. Vamos fazer uma aplicação aqui, fazendo, na verdade, dando uma olhada geral no texto que nós acabamos de ler e de estudar? Vamos fazer dar uma olhada geral e, a partir dessa olhada, a gente vai fazendo as aplicações daquilo que a gente já viu no próprio texto. Veja só. Primeiro, tenham consideração pelos que lideram vocês. Ele disse no verso 12 e 13. Consideração. Considere. Eu gosto quando diz máximo de consideração. A ideia de um máximo de respeito. Carinho, quando ele fala de apreço, quando ele fala de amor, sentimentos por estes. Tenham sim isso aí por eles. Verso 12 e verso 13. Segundo, hajam como igreja na relação fraternal, no verso 14. De que maneira? Ele disse exemplos práticos. Corrigindo aqueles que estão vivendo em pecado, não é função só da liderança da igreja, é função da igreja. E agora você viu isso. Corrigindo os que estão vivendo em pecado, consolando aqueles que estão desanimados e ajudando aqueles que são mais fracos. Que Deus nos ajude a fazer isso. Mas que Deus nos ajude a fazer isso com que sentimento? Com paciência. Não perca a paciência, não. E sempre buscando o bem de todos, foi o que ele nos ensinou no versículo 15. Depois, busquem viver alegremente, mesmo em meio às adversidades. Ele não está mandando você ter um sentimento meio que masoquista nisso, a ideia de que eu posso sofrer. Não. A ideia aqui é que mesmo sofrendo tem algo que não sai do seu coração. A certeza de, como disse o verso 9, de que Deus o elegeu para a salvação em Cristo Jesus. E é isso que mantém a nossa alegria, mesmo em meio aos momentos mais difíceis. Então busque viver alegremente, mesmo em meio às adversidades. Aí você pergunta, mas como isso é possível? Qual é o segredo? Verso 17. Ore sem cessar, ou tenha uma vida de oração salutar, constante, pois essa relação com Deus vai lembrá-los de que nada acontece fora da sua vontade. Sendo assim, também é por meio dessas orações que seu coração consegue ter a habilidade de ser grato, mesmo em meio aos momentos mais difíceis. Foi o que ele nos ensinou no verso 18. Por fim, foi que aprendemos. Não deixe de ouvir o Espírito Santo no verso 19, quando ele, por meio do ensino, falar a você no verso 20. Aprenda a julgar o que está sendo ensinado e escute. Se é realmente bíblico, retenha com alegria, verso 21. Se não é bíblico, independente do mensageiro, despreze. Verso 22. E que Deus nos ajude a viver essas verdades. Amém? Muitas lições, não é? Que Deus nos ajude a memorizar isso, a não esquecer isso, que é papel do Espírito Santo de Deus. Não é? Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, ele nos faria lembrar de todas as palavras que ele havia dito. E é isso que a gente precisa orar diante de pregações como essa, né? Mas, pastor, são tantas informações que eu temo esquecer uma ou outra. Que Deus nos ajude a lembrar por meio do Espírito Santo. Vamos orar? Feche seus olhos. Como você enxerga a liderança? Avalie essas coisas. Como você trata a liderança? Qual o seu papel como irmão em Cristo? Você costuma advertir os que estão vivendo em pecado? Ou aceitar a advertência com bom grado? Você costuma consolar os desanimados, ajudar os fracos? Ou, irmãos, a gente tem um WhatsApp. A gente deve usar isso para o louvor da glória de Deus. Você consegue fazer isso com paciência, sempre buscando o bem de todos? Pare e pense sobre isso. Como é que está a sua vida? Você foi salvo em Cristo Jesus e vive triste?
desanimado? Onde está a sua alegria? Onde está a âncora da sua alegria? Como tem sido a sua vida de oração? Talvez por isso você não consiga sustentar uma vida de alegria. Você tem sido grato a Deus por todas as coisas? Não deixe de ouvir o Espírito Santo quando ele lhe ensina como agora. Mas aprenda a julgar. Se o que você escutou de fato você entende por ser bíblico, não ignore os avisos de Deus ao seu coração. Bondoso Deus, nós somos muito gratos a Ti, ó Deus, por esse Teu cuidado expresso pela Tua palavra. Quando a gente medita na Tua palavra, Senhor, e dizemos isso de verdade, nós conseguimos perceber quanto o Senhor é zeloso com a gente, zeloso conosco, fazer com que esses homens escrevam essas verdades e que elas cheguem até nós por meio de traduções suadas. Oh Deus querido, que generosidade Tua! O Senhor não só nos salvou, mas como um bom Pai nos educa à Tua mesa sobre como devemos viver aguardando a Tua volta em Cristo Jesus. O Senhor fez isso com os nossos queridos irmãos em Tessalônica e ainda hoje esses ensinamentos nos acompanham por amor do Senhor. Diante daquilo que nós ouvimos, ó Deus, todos nós que de fato estamos orando, nós pedimos em nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude a cumprir a Tua vontade diante das Tuas orientações dadas essa noite, em relação aos nossos líderes espirituais, em relação aos nossos irmãos em Cristo, em relação à nossa própria vida, em relação àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajuda, Senhor. Começamos o ano 2025 e queremos começar esse ano fazendo a Tua vontade, por louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.